Se existe algo que a gente precisa entender, é que mesmo com a nossa conversão, a nossa natureza pecaminosa, ela ainda continua de pé, lutando contra a nossa vida espiritual. E Deus, no seu desejo, Ele quer que nós coloquemos de maneira humilde as nossas fraquezas diante do seu altar, diante do trono da graça, para que Ele possa transformar a nossa vida de maneira sobrenatural ao passar do tempo. Então, é o Espírito Santo que nos leva a combater, que nos leva a prevalecer, que nos leva a superar todo tipo de desejo pecaminoso, de inclinação da carne ao pecado, para que a gente possa viver o que Deus tem para a nossa vida. Então, a gente deve superar esse desejo, essa vontade pecaminosa, pelo poder de Cristo sobre as nossas vidas, que nos garante a vitória. Então, o fruto do Espírito Santo, ele é um chamado à santidade. E por que eu digo isso? Segundo o dicionário Wycliffe, o fruto, eles são hábitos e costumes e princípios misericordiosos que o Espírito Santo opera em nossa vida. É o próprio Espírito que vai criar em nós esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, para que a gente possa não pecar e viver de uma maneira santa que glorifique a Deus. Mesmo com todo esse impregnar do pecado em nosso ser, o Espírito Santo trabalha em nossa vida para que a gente possa superar tudo isso através de hábitos e novos comportamentos que vão fazer com que a minha vida glorifique ao Senhor. Esses hábitos são resultados de uma vida de comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus, eu não estarei adquirindo novos hábitos. Sem comunhão com Deus, eu não terei comportamentos que foram criados em mim pelo poder do Espírito Santo. Então, o cristão, para se libertar da vida de pecado, ele precisa de uma vida de intimidade, ele precisa de uma vida de comunhão com Deus. E essa vida vai fazer com que o fruto possa ser desenvolvido e gerado de uma maneira gloriosa ao passar dos dias na nossa vida. Romanos 6:22 diz assim: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o propósito desse fruto é a vida eterna. O Espírito vai desenvolver esse fruto em nós à medida que nós nos aproximemos de Deus para viver a vida eterna que Deus tem para a gente. E o que esse fruto prova, evidencia em nossa vida? É a vida de verdadeira santidade. O maior propósito do fruto do Espírito na nossa vida é evidenciar a nossa verdadeira santidade. Quando nós vivíamos no pecado, as nossas ações eram obras da carne, mas agora nós estamos libertos desse domínio das trevas, desse domínio da carnalidade, da força do pecado sobre a nossa vida, e nós passamos a viver de acordo à nova natureza implantada em nossa vida. Então as nossas obras serão outras, nossos comportamentos nos levarão a glorificar ao Senhor, a exaltar o Senhor, e as nossas atitudes, atos, comportamentos, todas elas serão para glorificar a Deus. Então, a Bíblia diz em Mateus 3:8 que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu enganava, eu não engano mais. Se eu traía, eu não traio mais. Se eu era infiel a Deus, hoje eu sou fiel ao Senhor. Isso é fato. Nós precisamos ter essa compreensão. A vida em Cristo obrigatoriamente me levará a um novo comportamento, a uma transformação de atos, de atitudes. É impossível ter uma vida com o Senhor e continuar praticando as mesmas coisas da vida pecaminosa e, o pior ainda, encontrando prazer nessas coisas. Se o Espírito Santo habita em mim, ele vai me levar a fazer coisas novas que glorificam o Senhor. João está dizendo para a gente que arrependimento genuíno será acompanhado de frutos de arrependimento, comportamentos de transformação, um novo estilo de vida para todos nós. E nós sabemos que uma árvore é conhecida pelos frutos, uma árvore é conhecida por aquilo que ela produz, por aquilo que ela gera. Então, ser cristão não é dizer da boca para fora, agora eu sou de Jesus. Ser cristão é se comportar de uma maneira que agrada a Deus,
que exalta Deus e que faz Deus ser conhecido na terra, tendo o seu nome santificado através das nossas obras. Então, a santidade é gerada em nós através do Espírito Santo. E Efésios 4,13 diz: até que nós cheguemos todos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de uma pessoa madura, à medida da estatura de Cristo Jesus. Então nós vamos ver que Deus, ele vai trabalhar na nossa vida constantemente, diariamente, em todos os momentos e em circunstâncias, para que a gente possa alcançar uma plenitude em Cristo Jesus, ter uma vida perfeita como Cristo viveu. Então, essa santificação, ela tem alguns estágios. Primeiro é a posicional. Quando eu me converto, a Bíblia diz que agora eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em vez de ter a descendência, a herança adâmica sobre a minha vida, agora eu tenho a natureza de Cristo implantada em mim. Eu já não vivo mais segundo os padrões antigos, pecaminosos. Agora eu vivo segundo os princípios que Jesus Cristo deixou e estabeleceu para todos nós. Segundo, é o estágio progressivo. Esse é o processo que se desenvolve ao longo da vida. O cristão precisa crescer na graça e no conhecimento sempre. 2 Pedro 3,18 diz: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como para todos sempre. A Bíblia é enfática em mostrar que você precisa crescer, que você precisa avançar, que você precisa viver aquilo que Deus tem para a tua vida. E mais um versículo, Filipenses 3,12, Paulo está dizendo: não que eu pense, julgue já ter alcançado ou recebido isso, que eu já tenha obtido perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual também fui conquistado. Paulo foi conquistado por Jesus para ser um instrumento de Deus na terra, e isso aconteceria a partir de uma vida de santidade, de santificação. Jesus nos chama para que a gente possa viver uma vida de santidade. Nós somos conquistados para isso, e Paulo está mostrando que em toda a sua vida ele está buscando esse progresso, e ainda em vida ele não alcançou a perfeição, mas ele busca isso, e a gente só vai alcançar isso na glória, quando nós estivermos aos pés do Senhor. Essa transformação final, ela vai acontecer somente quando recebemos um corpo glorificado. E João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou sobre nós o que devemos de ser. Sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, face a face. Eu digo aqui para você, em nome de Jesus, nós estamos em tempos em que cristãos não podem ter uma vida rasa. Aliás, isso nunca pôde ter acontecido, mas essa é a última hora. Esse é o tempo que nós vamos mostrar aquilo que Deus tem para manifestar através da nossa vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele deixa bem claro que a natureza, a criação está esperando a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. E eu queria dizer, é tempo de você, é meu tempo de se levantar e a gente testemunhar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, tá bom? Sempre a gente vai estar aqui falando algo de Deus para você. Dessa vez a gente está falando sobre o fruto do Espírito, seu chamado para a santificação. Que Deus te abençoe, fica na paz. Compartilhe esse vídeo com quem precisa crescer em conhecimento, em graça, para que possa se tornar cada vez mais semelhante ao Senhor e viver as promessas que Deus tem para a sua vida. Fica com Deus.